Primeiro ponto. Segundo ponto, importante que nas estruturas da polícia se trouxesse, pudesse trazer oficiais das Forças Armadas para que eles transferissem o conhecimento dele de tecnologia, de organização, de planejamento, de logística, para tornar as forças policiais mais eficientes. Mas essa questão da criminalização da hierarquia não contraria o princípio de que a responsabilidade é sempre individual para a tipificação do crime? Como eu disse há pouco, o que um governo tem que estar preocupado com o bem-estar do cidadão. E o bem-estar do cidadão significa o quê? Uma polícia bem aparelhada que funcione. Na verdade, a questão da criminalização da cadeia de comando já existe em outros países, especificamente a Itália, e com ótimos resultados. Como o senhor enfrentará o problema do déficit da Previdência Social? Bom, a questão da Previdência Social ela é traumática, porque o Brasil é um país em que ele está envelhecendo, a população está envelhecendo sem que o país tivesse ficado rico. E isto é um problema que tem que ser atacado para que as futuras gerações não tenham que carregar um peso imenso, porque quem vai pagar o déficit da Previdência Social é justamente as próximas gerações. Vários problemas no Brasil só têm solução com um crescimento acelerado do país. Quando eu digo crescimento acelerado, é pelo menos 9 a 10%, para poder resolver esses problemas do passado. O déficit da Previdência é um caso típico desses. Evidentemente, na medida em que se a expectativa de vida aumenta, é necessário aumentar a idade limite para a aposentadoria. Como o senhor vai enfrentar o problema do inchaço do funcionalismo público, que especialmente o PT tem feito nos últimos tempos? Olha, essa é uma questão que eu entendo um pouco mais simples de resolver. Em administração, quando se quer administrar eficientemente, o que se discute são as funções. O inchaço, aonde aparece o inchaço, é gente demais para poucas funções. No momento em que se define quais vão ser as funções e quais as pessoas necessárias, automaticamente pode-se resolver essa questão do inchaço. Além do mais, mesmo esse inchaço ocorreu nos setores médios da administração. E nós vamos criar uma agência justamente para que as pessoas que trabalhem nos setores médios da administração e sejam indicadas, elas sejam recrutadas através de uma agência baseada especificamente na meritocracia. O senhor é favorável à redução do tamanho do Estado? É uma questão que assola muitos dirigentes no mundo todo. Eu acho que a questão do tamanho do Estado tem dois aspectos. O primeiro aspecto é o econômico. Qual é o tamanho do Estado que permite que o país tenha uma taxa de investimentos acima de 25% do PIB? Então, este é um aspecto a ser considerado. O Estado não pode, em circunstância alguma, impedir que os recursos fluam para o investimento. O segundo ponto é que o tamanho do Estado, e aí é uma questão ideológica e filosófica, tem que ser compatível com as liberdades individuais. Na medida em que o Estado se agiganta, as liberdades individuais são reduzidas e comprimidas. Na sua opinião, qual seria o tamanho ideal do Estado como proporção do PIB? Olha, eu imagino que o Estado, hoje, em termos de proporção do PIB, não tenho uma ideia certa sobre isso, não. Nunca pensei em termos de proporção do PIB, mas vou pensar nesse assunto. Qual seria, em linhas gerais, a sua política econômica? Olha, a política econômica, basicamente, seria a seguinte. A criação, em linhas gerais, a criação de riqueza ficaria concentrada, dirigida e concentrada, basicamente, na iniciativa privada. E o Estado cuidaria só dos setores essenciais. Eventualmente, numa nova fronteira econômica ou tecnológica, o Estado poderia participar, mas seria episódica e determinada no tempo. O
senhor é favorável a um Banco Central independente? Sou favorável ao Banco Central independente e com definição do tempo de mandato dos diretores. O que o senhor pensa da política monetária atual? Como o senhor vê a taxa de juros atual? O Brasil pratica uma das maiores taxas de juros no mundo, mas uma das razões é porque o Banco Central não é independente. O Banco Central ele utiliza muito a questão da elevação das taxas de juros para manter a inflação, porque o governo gasta muito mais do que seria, os gastos correntes do governo são muito altos, demasiado altos. O Brasil tem um problema sério de sucateamento das Forças Armadas. O que o senhor pensa disso? O que o senhor faria sobre isso? Olha, um dos pontos centrais do nosso projeto é que as instituições sejam funcionais. As Forças Armadas têm que ser funcionais. E o que for necessário para torná-las funcionais será investido. Se isso significa resolver a questão de sucateamento, nós vamos atuar nessa questão de capacitação, de modernização. Mas eu prefiro as Forças Armadas hoje concentradas, num primeiro momento, em cuidar das nossas duas áreas principais, que é a Amazônia e que é o Atlântico Sul. Essas são as prioridades das Forças Armadas para mim. O senhor pode ser mais específico? Por que o Atlântico Sul, por exemplo? O Atlântico Sul porque onde são as nossas reservas de petróleo. Bom, para encerrar, por que alguém conservador ou liberal poderia lhe dar o voto? Que apelo o senhor tem para esse público? Olha, evidentemente, para ganhar a eleição, nós precisamos do apoio de mais do que 50% da população. O setor conservador ou liberal é um setor que as bandeiras principais que nós defendemos, elas vão ao encontro das principais bandeiras do setor liberal e conservador. O Brasil precisa de uma economia desregulamentada, com baixos impostos, precisa de um sistema que traga segurança jurídica, precisa de um sistema em que as liberdades civis sejam garantidas, em que o tamanho do Estado seja limitado às necessidades de atender a questão da educação, da saúde, da habitação, da segurança e dos transportes públicos. Então, o que eu posso dizer para esse setor da sociedade é que nós encarnamos tudo isso e nós representamos também uma barreira ao processo que todo mundo tem visto, testemunhado e discutido do avanço da presença do Estado na economia, da tentativa do Estado controlar as liberdades civis e a liberdade de imprensa. Pode-se dizer que, no limite, é um Estado que tende a uma forma de Estado não liberal, autocrática e até autoritária. Doutor Mário, estamos encerrando. Eu franqueio a palavra se quiser acrescentar algo às suas declarações. Bom, o que eu quero dizer é que nós representamos, esse nosso projeto para o Brasil representa uma real oportunidade do Brasil trilhar o caminho de um desenvolvimento sustentável, vigoroso e permanente. Trilhar o caminho em que as instituições funcionem. Trilhar o caminho em que as pessoas, as leis sejam respeitadas por todos, em que os dinheiros públicos sejam utilizados em benefícios dos cidadãos. Em suma, representa a escalada, a mudança, o caminho, o movimento para um país civilizado, um país de primeiro mundo. Muito obrigado. É um prazer.